Com o quórum completo, nós então vamos dar início à sessão. Certo. Doutor Claudir Pinheiro de Araújo, da relatoria do excelentíssimo desembargador federal Moraes da Rocha, sinopse 1, item 33, apelação apelante INSS, apelado Maria Rosiane do Nascimento, apelante INSS, e apelado INSS. Palavra dos relatores. Excelência, trata-se de apelação interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança no mandato de segurança que objetivava o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão da inadequação da via eleita. Em suas razões recursais, o impetrante repisa os mesmos argumentos pedidos na peça original, no sentido de que lhe assiste o direito ao restabelecimento do benefício vindicado. É o breve relatório, excelência. Palavra do seu advogado. Boa noite, nobres jogadores, demais colegas presentes. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de juízo de primeiro grau da Vara Federal de São Raimundo Nonato, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que deveria haver uma dilação probatória maior nos autos, notadamente no que se refere à perícia médica, e a qual não seria possível ser feita pela via do mandado de segurança. A dita sentença recorrida alega a ausência de provas materiais. No entanto, nobres desembargadores, eu entendo de forma, com devida vênia, de forma diferente, porque no que se refere à documentação, ela está, no meu entender, o processo é bem instruído, principalmente com as provas documentais necessárias. Que provas são essas? A título de exemplo, a perícia médica privada do autor, que estão nos autos de forma clara, a perícia judicial, que atestou a incapacidade junto à Vara Federal de Floriano, Piauí, a sentença do juiz que homologou o acordo proposto pelo INSS no que se refere à concessão da aposentadoria por invalidez ao apelante, e mais, a carta de concessão a posterior, implantando o benefício da aposentadoria por invalidez, a suspensão do benefício, o benefício é suspenso há mais de 6 anos, quando foi efetivada a suspensão do benefício, já havia sido concedido mais de 6 anos, e, por fim, a cessação de fato do benefício. Eu entendo que os autos, ele tem, inclusive, prova emprestada de outro processo, que, no caso, como diz o próprio CPC no artigo 372, diz que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Se o cerne da questão era a perícia médica feita pela Justiça Federal estava consolidada e atestando, como está nos autos, a incapacidade permanente do apelante. Então, por que fazer uma outra perícia médica, sendo que a própria Justiça já havia declarado que o apelante estava e ainda está incapacitado de forma permanente para o trabalho? Isso é um ponto. Mas, antes disso, repiso que o processo inicial administrativo foi negado no ano de 2012, o apelante ajuizou a ação competente na Vara Federal de Floriano, Piauí, foi concedido o benefício após a perícia judicial atestar incapacidade permanente, foi concedido o benefício da seguinte forma: o INSS fez a proposta de acordo no sentido de aposentar por invalidez, que a aposentadoria por invalidez era um dos pedidos alternativos feito naquela ação primitiva. E assim foi feito. Quando o INSS cessou o benefício, que é o meu ponto que eu vejo principal, ele não utilizou-se da forma como determina a lei, porque ele poderia ter ajuizado uma ação revisional, como prevê o artigo 505 do CPC, com busca de desconstituir aquela sentença judicial. Ele simplesmente suspendeu o benefício, sem que o apelante tenha, de qualquer forma, mudado de endereço. O endereço dele sempre foi no mesmo endereço, até porque o problema dele é sério, é cardíaco. Os médicos atestaram que ele não pode passar por cirurgia, porque é um risco muito grande, inclusive, de morte, caso ele submeta a uma cirurgia. E o INSS simplesmente suspendeu, depois da suspensão, marcou uma audiência, mas sem uma perícia, sem comunicar ele, já que ele não, a única forma dele saber é ele ter sido comunicado. Ele não foi comunicado
Depois ele compareceu, ele ficou sabendo, foi atrás, depois foi cessado o benefício, suspenso, perdão. Aí ele foi, chegou lá, o perito, como está nos autos, apenas disse que já estava cessado o benefício dele, e assim foi feito. Então, o que nós estamos buscando é que a via utilizada para a cessação do benefício não foi a via em que ele assegurou a via contraditória, como determina a lei. Por conta disso, e até considerando o avançado da hora, eu peço à colenda turma que conheça do recurso de apelação e que dê o devido provimento para fim de conceder a segurança pleiteada e restabelecer o benefício da aposentadoria por invalidez, aplicando inclusive honorários advocatícios. É o que requeiro. Devolvo a palavra ao ilustre relator.